Oi, gente. Saudação aí a todos. Então, você acha que a pandemia realmente acabou? Pois é. Eu acho que aí é um processo discutível, né? A gente pensa que ela teve um término, ela teve um momento, desculpa, mas que o que a gente pode ver é que houve aí uma naturalização, digamos, né? Uma legitimação do vírus, né? Enquanto objeto, né, do processo capitalista. Eu acho que é interessante a gente sentir isso, que isso, como eu já tinha dito em alguns outros vídeos, não sei se alguém viu naturalmente, porque a faixa tá baixa de recepção ainda, é, é que quer dizer, o vírus capitalista gerido, né, e gerado, digamos assim, pelo o processo neoliberal, ele tem suas alterações sazonais, né, típicas, né, de um, de um vírus que com tendências, né, a trazer exatamente mudanças no sistema capitalista. Então a gente tinha até comentado anteriormente de que o próprio processo do sistemático, né, ele sofre alterações também, ele tem suas crises, né? E a gente sabe que o processo capitalista, ele vem sofrendo um declínio, uma defasagem, né? Principalmente pós a era, né, a industrialização, né? E que vem decaindo formalmente, até que ele está se recompondo exatamente através do processo neoliberal, né? Que é o capitalismo financeiro, exato. Já não se produz mais em fábricas nem em outros setores. O que se produz são realmente questões monetárias, né? Questão de dinheiro, de como se desenvolver isso. E nesse avanço, evidentemente, que está incluso aí o processo do vírus, o processo vacinal, né? Que a gente sabe que ele está praticamente naturalizado. Ou seja, é incrível como as pessoas não percebem muito isso, né? Uma coisa que está clara. Você veja bem que nesse momento, nesses 2 anos em que tivemos, 2 anos e pouco aí, houve altas, né, mudanças, vai e volta, né? Compra vacina, depende de vacina, proíbe vacina, não proíbe, processo, né, que advém do próprio meio sistêmico, né, administrativo, em que há problemas, né, de importação, exportação, enfim, é todo um processo, né, que faz parte, né, da coisa, né? Mas o que a gente quer mesmo comentar com você, já que esse vírus ele tornou-se legalizado entre nós e que naturalmente vamos conviver com ele como todos aí os outros vírus, né? Como todos os outros vírus. É o legado, né, que essa pandemia, entre aspas, aí, né, ou cidemia, como queiram, que houve aí, né, uma coisa também, um processo difícil, porque estendeu-se além do vírus, né, do Covid-19, outras doenças, outras comorbidades aí que foram afetadas as pessoas, né? Mas o legado desses 2 anos, digamos, né, que isso é que é importante da gente comentar e da gente ver, conforme a mudança, né, que houve no cotidiano das pessoas e que elas não percebem, elas não conseguem, né, se ater a isso, né? E um desses processos é o próprio sistema neoliberal. Ele traz até você alguns modelos de formas de pensamento, de comportamento, né? E uma delas é exatamente uma forma uma espécie de retardo, né? A questão do isolamento, desculpa, estou com...
ele foi assim um tanto pernicioso, digamos, né? Em termos psicológicos, em termos físicos, em termos culturais até, evidentemente, em termos educacionais, então, quer dizer, trouxe o caos, né? Mais do que gestar a educação. Enfim, é preciso a gente estar atento a isso, né? E o interessante, quando a gente fala desse retardamento, não é no sentido negativo, né, nem pejorativo, não é isso. Esse retardamento, você sente isso claramente nas pessoas. Elas estão mais devagar, elas estão pensando menos ainda, elas estão se acomodando rapidamente, né? Elas estão aceitando mais subservientemente, né, as coisas com uma naturalidade incrível, né? Incrivelmente. Por exemplo, deixa eu fazer um parágrafo aqui, né? Eu que dependo de tudo que é público, digamos assim, até porque, né, eu também faço parte, né, de uma sociedade que eu considero que é a sociedade dos fracos, né? Mas é fraco, peraí, né? Quando eu falo aqui do forte e do fraco, evidentemente, que é a minha área de trabalho, na questão da moral, eu quero ressaltar isso. Quando eu falo do fraco, não é do fraco fisicamente, não é do pobre, né? Porque pobre todos nós somos, inclusive eu, mas só que, né, em termos de fraqueza espiritual, quando eu digo que é o fraco espiritualmente, né? Aquele que não consegue visualizar todas essas exigências, todas essas resistências, todas essas coisas que nos são impostas diariamente, e o cidadão está aí meio que perdido, né? Então, esse retardamento fez com que as pessoas, dentro desse processo liberal, houvesse assim, uma ideia, né, que a ideia literal, né, do processo liberal, né, de que você é liberto, você tem as suas atitudes que devem ser de liberdades promissoras para com o próximo, enfim, de que você seja um cidadão que é bondoso, né, e entre aspas, de um modo geral, né? E que o que você vê hoje, há uma tentativa, né, de se fazer, de se prestar bondade, de se prestar solidariedade, de uma forma assim, totalmente desvanecida de qualquer pensamento. As pessoas se propõem com um afã incrível, né, de serem bondosas, de prestarem favores, enfim, de estarem sempre atento ao que elas podem fazer para o outro. Há um processo mais ou menos dentro desse contexto aí, né? Mas o que a gente percebe, e aí o grande legado, inclusive, é de que esse sentimento, né, de solidariedade, esse sentimento, ele é carregado de uma certa coisa meio assim truncada, meio que negativa, porque você sente claramente que não é necessariamente o que a pessoa quer. Então a gente vê que é uma coisa assim meia falsificada, uma coisa que não é muito do eu dele, que ele está se propondo aquilo de uma forma em que ele foi dito, ele foi, quer dizer, conduzido, ele foi instruído durante a pandemia e principalmente no seu isolamento e o seu isolamento interior, o que isso aqui é meio confuso até de se entender, mas, né, todo esse processo, né, que envolve a questão crítica, a questão do pensar das pessoas, fica muito abalada, fica muito fragilizada. Quer dizer, esse isolamento nos conduziu a essa fragilidade, sem dúvida, né? Então, você vê que não é uma coisa muito predisposta por ele, né? É uma coisa que ele faz mesmo como se, bom, eu preciso atender, eu preciso me conduzir de acordo com o que me foi passado, com o que me foi ensinado, do que me foi dito, de que eu preciso, né, ser, digamos, ter um bom coração, entre aspas. Então, isso
me leva a reafirmar até dentro da minha linha de trabalho, da minha linha de pesquisa, que é a questão moral, ética, de que o cidadão ele está de uma forma tão fragilizado, ele não consegue perceber essas nuances, né, que está acontecendo ao seu lado, mas que no fundo ele foi extremamente contaminado, né? Contaminado até para ceder exatamente, né? Para fazer com que o capital, num todo, ele se recompusesse, né? Ele tivesse sido recomposto de suas crises, né? Através desse momento mundial, né? Esse momento em que tudo mudou-se, tudo readaptou-se, digamos assim, né? Mas que trouxe e deixa, e vai deixando aí um legado de maiores submissões ainda, maiores aceitações, né? E isso é uma coisa que incomoda de um modo geral. Mas por que eu estou falando isso? Eu percebo isso até na prática, como eu sou um cidadão que, como eu disse, né, dependo do transporte público, né, enfim, de tudo que é público, né? Então você vê isso claramente, você vê uma... E essa predisposição, né, caminhando para poder entender melhor essa questão, ela está exatamente dentro dessa moral do forte e a moral do fraco, né? Porque você tem essa obrigação de ser, digamos, desculpa, bonzinho, entre aspas, porque ela é conduzida exatamente pelo fraco. O fraco, ele tem essa mania de ser bondoso, de tentar ser bondoso em tudo, né? Porque é aí que ele vê o seu benefício. Ah, não, eu preciso ser bondoso para ser beneficiado de alguma maneira. Quer dizer, esse é o pensamento do fraco, infelizmente, né? Ou felizmente para eles, né? Mas por que fraco? O fraco é aquele exatamente que está sempre dependendo, que está sempre solicitando. Então ele vê como um processo de aceitação essa bondade, ele precisa ser beneficiado. E para ele ser beneficiado, eu preciso me propor a ser solidário, a ser bondoso, quando na verdade isso não acontece. Ele vive esse preâmbulo, né, da aceitação, né? Essa coisa de que aí ele vai ter benefícios, mas que acaba não ocorrendo no seu todo, né? Então, meu amigo, eu não sei se deu para você perceber, mas por favor, de agora em diante, vamos passar a refletir mais sobre isso. Se você acha que o que eu estou falando não tem aí cabimento, por favor, se manifeste aí, né? Ou então eu vou ter isso como aceitação, né? Cabível, tudo isso que eu estou colocando. E eu estou colocando para você isso e posso comprovar isso no cotidiano. Isso é natural, né? Só você ter um olhar mais aprofundado, um olhar mais de que possa visualizar e tirar aquilo, né, de que você tem como banal e como uma coisa importante a ser vista, né, e a ser dita. Então é isso, olha só, dá aí o like, né, compartilha, vê o meu currículo aí para ver se eu tenho até autoridade para falar sobre isso ou não. E eu acredito que eu tenho, mas eu quero deixar claro para você o que, né, eu não diria que eu sou o dono da verdade, não é isso. Eu estou me embasando em termos, né, concretos do que vem acontecendo diariamente. Se você perceber, com certeza você vai sentir e vai aceitar isso que eu estou falando. Não no sentido da aceitação do que eu estou falando, é isso, por você aceitar. Nós já dissemos aqui da crítica à aceitação. Mas de que você vai poder comprovar isso literalmente no seu dia a dia. Então é isso. Até qualquer hora, estamos aí.